Você ora por vitória, mas será que aguenta a guerra que vem antes dela? Essa é a parte que quase ninguém conta no culto da vitória. Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer o ministério, a casa, a cura, o chamado, mas quase ninguém quer a fornalha, o deserto, o teste. O problema é que Deus não libera o destino de alguém que não passou pela forja da maturidade. E é por isso que hoje eu preciso te dizer, com temor e verdade, antes de te abençoar, Deus vai te provar. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é Pai. E um pai justo não entrega um presente eterno para um filho imaturo. Se Ele te ama, Ele vai testar tua fé, vai revelar o que está escondido, vai quebrar o orgulho que você nem sabia que tinha. Olha o exemplo de Abraão em Gênesis 22. Deus pediu justamente o que Ele mesmo havia prometido, Isaque, e pediu no altar: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Verso 2. O teste parecia ilógico, mas Deus não queria o menino, Ele queria o coração. E ali, no topo do Monte Moriá, ficou claro: Abraão confiava mais no caráter de Deus do que na lógica dos fatos. Billy Graham disse uma vez: a fé que não é testada não pode ser confiável. E é por isso que tantos hoje estão desistindo, porque confundiram bênção com conforto e provação com castigo. Mas a Bíblia é clara: bem-aventurado o que suporta. Tiago 1,12. Ou seja, feliz é quem aguenta, não quem corre. O deserto não é sinal de rejeição. O silêncio de Deus não é desprezo. A falta da resposta não é ausência de amor. É tudo parte do processo. Se hoje você está sendo provado, aguenta firme. Não desista. Deus está te preparando, não te punindo. Sabe por que tanta gente está frustrada com Deus? Porque pregaram para elas um Jesus sem cruz, uma fé sem dor e um céu sem santificação. E essa é uma das maiores tragédias da igreja moderna, a ilusão de um evangelho sem provações. Pintaram Jesus como um gênio da lâmpada gospel. Aceita Ele e tudo vai melhorar. Só que não te avisaram que antes da ressurreição vem a crucificação. Antes da glória vem o Getsêmani. Lucas 9:23 já deixou isso claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas isso desapareceu de muitos púlpitos. Hoje se fala mais de palco do que de altar, mais de conferência do que de arrependimento. Só que o céu não está à venda e milagre não se compra com palavras bonitas. Billy Graham, com sua voz serena e cortante, declarou: ser cristão é viver para Cristo mesmo quando isso custa tudo. E a pergunta que fica é: por que queremos viver a fé dos apóstolos, mas sem passar pelas dores que eles enfrentaram? Pedro foi provado, Paulo foi perseguido, João foi exilado, e todos eles foram aprovados, não pelo que pregaram, mas pelo que suportaram. Se a sua fé só funciona quando tudo dá certo, então ela não é fé, é barganha. Se a sua adoração só existe quando há resposta, então ela é interesse. É por isso que Tiago 1,2 diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, Deus não quer apenas te dar vitórias, Ele quer formar um caráter vitorioso em você. Por isso, se hoje você está na prova, não corra para os atalhos da fé açucarada. Corra para a cruz, porque é ali que tudo começa. Você já orou pedindo que Deus te usasse e de repente tudo começou a dar errado? As portas se fecharam, os amigos sumiram, as contas se acumularam e o silêncio de Deus pareceu mais ensurdecedor do que qualquer resposta? A maioria pensa: Deus me abandonou. Mas na verdade foi ali que Ele começou a te forjar. A Bíblia nunca escondeu que o processo da fé passa pelo fogo. Deus não desperdiça sofrimento, Ele molda destinos através da dor. Veja o que está em Deuteronômio 8:2. Lembra-te de como o Senhor, o teu Deus, te guiou por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhar-te e pôr-te à prova, a fim de saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto não era para matar Israel, era para revelar o coração deles. E é isso que a provação faz. Ela tira as máscaras, ela limpa os discursos bonitos e mostra o que realmente governa a nossa fé.
Muita gente quer um destino profético como o de José, mas esquece que ele passou pela cisterna, pela escravidão e pela prisão. Deus não estava punindo José, estava preparando ele para o trono. Sem a fornalha não há ouro puro. Eclesiastes 7,14 declara: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Deus fez tanto um como o outro. Ou seja, o mesmo Deus que te permite viver bênçãos é o que te permite viver lutas. Por quê? Porque Ele está mais interessado na sua eternidade do que no seu conforto temporário. Imagine um pai que nunca disciplina o filho. Esse filho pode até crescer mimado, mas será fraco, imaturo e vulnerável. Deus é pai, e como pai, Ele prova, corrige, direciona e, quando necessário, silencia. Hebreus 12,6 não deixa dúvidas. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Agora entenda isso. Se você está sendo provado, você não está sendo rejeitado, você está sendo legitimado como filho. A prova não é sinal de desprezo, é sinal de cuidado. Ela mostra que Deus está te levando a outro nível, mesmo que isso custe lágrimas. A verdadeira unção não vem de palmas, vem de processos. A autoridade espiritual não nasce nos púlpitos, nasce no secreto, quando você escolhe confiar mesmo sem entender. Portanto, não desperdice a prova. Chore se for preciso, mas não pare, porque do outro lado da dor existe uma unção que só os provados conhecem. A provação tem prazo, mas a aprovação tem peso eterno. Muita gente só vê a dor do processo, mas não enxerga o que Deus está construindo em silêncio. Você acha que José imaginava que aquele cárcere seria o caminho para o trono? Ou que Davi, fugindo de caverna em caverna, já se via com a coroa de Israel? Provavelmente não, mas Deus via. Porque quando o céu aprova alguém, nada mais segura. Veja o que Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A Bíblia está cheia de histórias onde a dor antecede a honra. É como se o céu dissesse: primeiro eu provo, depois eu promovo. E essa promoção nem sempre é pública, muitas vezes é espiritual. Deus começa a te confiar batalhas maiores, palavras mais afiadas, discernimento mais profundo. Lembre-se de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. A aprovação de Deus transforma servos em guerreiros. Ele não te prova para te quebrar, ele te prova para te confiar peso de glória. E quando Deus te aprova, 3 coisas acontecem. 1. Você recebe autoridade espiritual. Não é grito, não é posição, não é fama, é peso real. As pessoas sentem que você carrega algo que não é humano. Você fala e os corações estremecem. Por quê? Porque você foi esmagado antes de ser usado. 2. Você passa a inspirar outros em silêncio. Não é sobre holofotes, é sobre legado. Quem é aprovado por Deus se torna referência, mesmo sem querer. As pessoas olham para você e sentem: essa pessoa já passou pelo fogo e saiu mais forte. 3. Você se torna mais íntimo de Deus. A prova te joga no chão, mas a aprovação te levanta mais próximo do céu. Como Jó, que depois de tudo disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó 42,5. Ou seja, a prova não foi perda, foi encontro. Então, se hoje você está enfrentando uma temporada difícil, lembre-se, a aprovação de Deus é muito maior que os aplausos dos homens. E quando Deus te exalta, ninguém consegue colocar limites. Você já parou para pensar que o que você chama de atraso pode ser, na verdade, treinamento invisível? Muitos dizem: Deus me prometeu, mas nada acontece. Estou orando há anos e parece que Ele não me ouve. Mas o que parece silêncio é, na verdade, Deus construindo em você a estrutura que vai sustentar o que Ele vai te entregar. É exatamente o que Paulo quis dizer em Romanos 5,3. Olha que lindo!
Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O céu só derrama a unção onde já existe estrutura para sustentar. É por isso que ele retém certas bênçãos até que você esteja pronto. Lembra de Moisés? 40 anos no palácio do Egito. Depois, 40 anos no deserto. Antes de libertar o povo, Deus precisou libertar Moisés de si mesmo. O deserto não foi castigo, foi curso intensivo de humildade, dependência e obediência. E com você pode estar acontecendo a mesma coisa. Paquê, a prova é uma escola. Deus te treina no lugar do anonimato, aonde ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém entende. Davi lutou com leão e urso no campo, antes de vencer Golias diante do exército. José aprendeu a governar como escravo, antes de governar como príncipe. Jesus viveu 30 anos em anonimato, antes de 3 anos de ministério público. Se você está sendo provado, é porque Deus está te preparando. Ele está te moldando para que você não desperdice a promessa quando ela chegar. P. A dor revela seu propósito. Muita gente descobre seu chamado no meio da dor. As lágrimas te aproximam mais de Deus do que os sorrisos da multidão. Como diz 1 Pedro 5,10, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha que lindo! Restauração, confirmação, fortalecimento e firmeza. Tudo isso vem depois da dor. Ou seja, Deus não desperdiça nenhuma lágrima, Ele transforma em bagagem. P. Deus não te quer só abençoado, Ele te quer preparado. Tem gente pedindo bênção com estrutura emocional de palito de fósforo. Por isso o céu não libera ainda. Ele quer que você tenha raízes profundas, convicções firmes e maturidade espiritual. Senão, a bênção te derruba em vez de te levantar. Deus não está te castigando, Ele está te capacitando. Você não está sendo esquecido, está sendo escondido até estar pronto. Não se apresse, confie no processo. A provação de hoje é a ponte para a missão de amanhã. Tem gente orando por um milagre urgente, mas na verdade o que quer é um atalho emocional. Senhor, me tira disso logo. Mas talvez a oração certa seja: Senhor, me fortalece para passar por isso como o Senhor deseja. Porque o deserto não é o lugar onde Deus te abandona, é onde Deus te amadurece. P. O diabo oferece atalhos, Deus oferece cruz. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás mostrou os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4,9. Ou seja, ele ofereceu um atalho sem cruz, um caminho de glória sem sacrifício. Mas Jesus recusou, porque sabia, o único caminho aprovado por Deus envolve renúncia. E é aí que muitos erram, querem promessa sem processo, querem vitória sem disciplina, querem autoridade sem quebrantamento. P. Atalhos trazem alívio momentâneo, mas destroem destinos eternos. Lembra de Esaú? Vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, Gênesis 25:34. Ele trocou um propósito eterno por um prazer imediato. Hoje em dia, há quem troque o chamado por fama, ministério por visibilidade, presença de Deus por aplausos humanos. Tudo em nome da pressa. Mas Provérbios 19:2 avisa: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. P. Fugir da prova é recusar o tratamento. A prova revela o que precisa morrer em você, o que precisa amadurecer, o que precisa ser rendido ao Espírito. Quem foge da prova, foge do tratamento de Deus. E quem recusa tratamento nunca será enviado com autoridade. O céu só envia soldados curados.
Você quer ser usado por Deus? Então não pule o processo. Se Davi tivesse pulado o campo, jamais teria vencido Golias. Se José tivesse fugido da prisão, jamais teria interpretado o sonho do faraó. P. A pressa pode te levar ao lugar certo, com a alma errada. Sim, você pode até chegar lá, mas sem caráter formado, sem quebrantamento, a bênção se torna maldição. O que Deus quer fazer em você é tão importante quanto o que Ele vai fazer através de você. Por isso, Tiago 1,4 diz: E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Cuidado com os atalhos, eles parecem caminho, mas são abismo. Se Deus ainda não te tirou do deserto, é porque tem ouro escondido aí dentro. Não corra, não pule etapas, não negocie seu processo. Quem foge da prova perde a bênção, mas quem permanece firme será levantado no tempo certo. Talvez você esteja perguntando, por que Deus ainda não me respondeu? Mas a pergunta mais importante é, Deus ainda está comigo? E se a resposta for sim, e é sim, então você já tem tudo o que precisa para continuar. P. Moisés entendeu isso no deserto. Em Êxodo 33:15, Moisés fez uma declaração ousada. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Ele sabia que a presença de Deus vale mais que qualquer terra prometida. Mais do que a bênção, mais do que o avanço, mais do que a saída rápida da prova. A presença sustenta onde a lógica não alcança. A presença consola quando as palavras falham. A presença cura onde a medicina não chega. A presença de Deus é o verdadeiro livramento. P. Deus não promete atalhos, Ele promete companhia. Quando Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Esse tu estás comigo é o que te faz atravessar vales. É o que te faz resistir ao fogo. É o que sustenta a fé mesmo quando tudo parece desmoronar. Shadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, e não foi a resposta que os livrou. Foi a presença de um quarto homem no meio do fogo. Daniel 3:25. P. Às vezes, Deus não te tira do fogo, porque Ele vai andar com você dentro dele. Se você não vê resposta agora, não significa que Deus está em silêncio. Significa que Ele está te moldando no escuro, te sustentando no secreto. Romanos 8:26 nos lembra que até quando não sabemos orar, o Espírito intercede por nós. Ou seja, você nunca está sozinho na prova. P. A presença é o sustento para hoje. A resposta é o bônus de amanhã. Israel foi sustentado no deserto com maná diário. Não era um banquete, não era glamour. Era o suficiente para cada dia e isso bastava. Assim é com a presença de Deus. Ela pode parecer simples, mas é poderosa. Ela pode parecer silenciosa, mas é viva. Ela pode não mudar o cenário agora, mas te muda por dentro. Você não precisa da saída, você precisa de consciência da presença. E quem tem a presença, tem tudo. A prova pode durar uma noite, mas a presença de Deus te dá força para cantar mesmo no vale. Então declare hoje com fé: Senhor, se a resposta demorar, eu ainda te adoro, porque a tua presença é o meu maior prêmio.